bem a pauta que nós teremos agora. Nós vamos receber agora um jovem empresário que vem revolucionando o empreendedorismo no Brasil, quiçá no mundo. Ele é cristão, especialista em vendas, funis, neuromarketing, sócio fundador do Grupo IB, que hoje atende mais de 200 empresas em todo o Brasil. Ele traz uma visão prática, estratégica e sem romantização sobre o que realmente vai funcionar no marketing em 2026. Com muita honra e com muita alegria no palco do Cyber Conecta, Bruno Abreu! Amigo, finalmente! Que alegria! Bruno! Para mim é uma honra e uma alegria ter você aqui no Cyber Conecta, principalmente porque sou sua amiga e porque conheço o seu trabalho, te conheço como pessoa, sei da verdade do quanto você atua com propósito e de fato ajuda os empresários. Mas a minha audiência, a galera que está aí em casa, não sabe quem é o Bruno Abreu quando ele não está lá com o Igor Malheiros e toda a equipe cuidando do tráfego, dos anúncios online, de tudo isso. Quem é o Bruno Abreu? Vamos lá. Primeiramente, parabenizar você, Augusta, pelo projeto incrível. Parabenizar a audiência também, toda a equipe aí por trás. O Bruno Abreu é alguém considerado imagem e semelhança do Criador, nascido para governar, esposo da Sol, tio de 10 sobrinhos e um apaixonado por viver a vida. Já saltei de paraquedas, já fui numa vinícola para fazer curso de vinho, já viajei à Europa também, conheci alguns países. Apaixonado pela vida. E a galera começou ali até a se assustar, mas confessa, fala aí a sua idade pra gente. Quem nasceu em 2000 tem 18, né? Estamos de acordo, né? 25 anos, fazer 26 esse ano. Que bacana, Bruno. E o único da família a passar em 6 concursos federais. Você é aquele cara superdotado, nerd da turma, nesse nível? Esforçado. Nunca fui um nerdzão, não, mas gostava de conversar de igual para igual. Mas tem algum assunto que você não saiba falar sobre? Olha, eu passei os últimos 4 anos estudando bastante sobre comportamento humano, neuromarketing, psicanálise, desenvolvimento pessoal. Fiz química no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Então, lá a gente aprende bastante sobre o funcionamento do corpo, ocitocina, dopamina, noradrenalina. E fui aluno também do Thiago Nigro, de mentoria de investimento. Comecei dando aula de investimento e aí pivotei para a agência de marketing. Tem algumas coisas aí na história, mas, sobretudo, Augusta, eu acho que eu sou um amador. Porque se profissional é aquele que faz por dinheiro, eu prefiro ser aquele que faz por amor. Então, a base da minha vida foi ensinar. Com 16 anos, Deus preparou de abrir um instituto de educação no Rio de Janeiro, na Zona Norte. Ali a gente teve mais de 120 crianças ativas. Contratei professora da WhatsApp, 2 normalistas, estudantes de graduação da UERJ, e ali a gente começou a ensinar. Então, eu creio que o ensino, ele me acompanha até hoje. Dou mentoria para empresários, consultoria, e toda vez que eu estou fazendo uma call, mesmo que seja de vendas, primeiro eu ensino o meu cliente sobre o meu produto, o meu serviço e sobre o negócio dele, e para depois eu trazer uma proposta. Se faz sentido para você, faz sentido para mim, e a gente fecha alguma coisa. Maravilha, e sem dúvidas você é referência e autoridade para estar aqui conosco falando sobre o que vai ser tendência no marketing em 2026. E sendo bem objetiva, Bruno, vamos lá. O que vai funcionar e o que não funciona mais nessa questão do marketing, de modo geral? Vamos lá, o que vai funcionar? A profissionalização é isso que tá funcionando. Cada vez mais você perde espaço para o sobrinho que sabe fazer um post, para você começar a ter uma empresa que gerencia redes sociais, né? Muita gente acha que talvez o marketing digital e a internet, a IA, pode acabar com as profissões, só que eu consigo enumerar pelo menos 10 que o marketing digital criou. Né? Então, assim, social media, designer, copywriter, redator, editor de vídeo, editor de thumbnail para YouTube. Então, assim, igual a máquina de escrever, né? Você tinha ali a pessoa que era um profissional daquilo, mas você pivota para uma outra profissão, né? Então, o profissionalismo ele vai continuar crescendo e o amadorismo ele vai deixar de lado, mas não no sentido do amor, mas no sentido de você ter um serviço que você faz de qualquer jeito, entendeu? Aquele que faz por amor, ele pode ser um profissional, mas ele tem que ser uma pessoa competente. Então, a gente começa a separar de fato o joio do trigo. E nessa pauta de tendências na área do marketing, nós não podemos deixar de falar da inteligência artificial. Como que você enxerga a inteligência artificial contribuindo para o marketing? Porque há quem diga que, por exemplo, mas vai robotizar, vai parecer que eu não estou falando com uma pessoa humana. Então, o que você vê de esclarecimento para quem tem esse tipo de objeção, por exemplo?
Então, Augusto, eu gosto de usar sempre o exemplo daquela máquina de fazer suco de laranja. Você lembra que você tem 3 formas de fazer um suco de laranja? Você consegue pegar a laranja e espremer com a sua mão. Você tem aquela que você passa a laranja lá e ela é manual. E você tem aquela industrial, que você coloca a laranja lá e sai o suco pronto. A inteligência artificial ela é exatamente isso, ela é uma ferramenta. A inteligência artificial ela não tem capacidade nenhuma de pegar um empresário e fazer ele ter sucesso. Agora, ela tem a capacidade de te dar dados assim, instantaneamente. Então, você vai fazer uma reunião de briefing ali de um produto, vai briefar alguma coisa, vai fazer um brainstorm, a inteligência artificial é uma ferramenta que vai te acelerar o que talvez você demoraria 2, 3 dias, 4 dias para fazer, você vai fazer em 2 segundos. Mas você sempre vai precisar de alguém que dê os comandos. E essa pessoa tem que ser uma pessoa competente, com horizontalidade, saber conversar entre as áreas. Antigamente, no mundo acadêmico, você tinha que aprender cada vez mais de cada vez menos. Hoje em dia, graduados, mestrados, pós-doutorado, PhD, eles já sabem da importância de você saber conversar com outras áreas. Então, a inteligência artificial ela chega para conversar com outras áreas, para te dar tempo, para te dar velocidade. Mas você sempre vai precisar de alguém ali fazendo toda a estratégia por detrás da inteligência artificial. E nessa questão do marketing, a gente vê a importância do posicionamento, da pessoa estar ali, usar o Instagram como uma ferramenta para fazer negócios. O que você enxerga que muitas vezes o empresário vai, faz, está ali, se posiciona, mas não está encontrando o resultado naquilo? Cara, então, posicionamento... Eu estou confortável aqui, tá? Vou ficar assim. Posicionamento. Eu acho que o que funciona muito é você posicionar para a alma, sabe? Eu vejo hoje um gap muito grande de nicho ou não nicho, para que eu falo, como é que eu falo. E se posicionar, eu acredito que nada mais é do que você trazer a sua essência para o produto. Porque quando a gente fala de tendências, muitas das vezes o empresário ele fica louco. Gente, o que eu tenho que fazer? Por exemplo, foi falado aqui de uma plataforma chamada QIFI. Aí tem gente que vai falar assim, mas eu uso Hotmart, eu uso QIFI, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Seja você. O propósito que você carrega, ele é único. A sua digital diz isso. São 8 bilhões de pessoas no mundo. Deus não fez ninguém em série, nem em paralelo. Ele fez cada um único. Então, a tendência é aquilo que tem dentro do seu coração, o seu propósito, aquilo que você é bom fazendo, aquilo que o mundo precisa, que você é bem pago, e aquilo que você vai conseguir colocar a sua essência ali. Isso é posicionamento. Não adianta eu querer fazer igual ao fulano de tal. Não vai funcionar. Agora, às vezes a gente, Augusto, como empresário, a gente escuta a voz na nossa cabeça e a gente acha que não vai dar certo. Então, por exemplo, eu tenho certeza que antes de você fazer esse evento aqui, esse programa maravilhoso, incrível, você pensou, cara, será que eu faço lá? Será que eu faço na mansão? Esse programa já teve outras edições em outros lugares, certo? E você ficou se questionando. E você ouviu aquela voz que falava, vai dar certo. Todos nós temos uma voz dentro da cabeça. Agora, a diferença do cara que viraliza, que faz uma coisa assim extraordinária e todo mundo aplaude, é porque ele ouviu aquela voz. E muitas das vezes essa voz da cabeça não é da cabeça, é do coração. Às vezes é Deus falando contigo. Só que você acha que é coisa da tua cabeça. Mas às vezes é o teu coração falando. E aí entra aquilo, a diferença do louco pro gênio. O gênio sem resultado é um louco. Mas o louco com resultado ele vira um gênio. Então posicionamento é você dar ouvido àquela voz que às vezes não está na sua cabeça, mas está no seu coração para você fazer o que tem que ser feito. Então, muitas das vezes, quando eu comecei a dar aula, poxa, tinha 16 anos, muita gente falava assim, cara, como assim? Vai dar aula de quê? Eu falei, cara, eu sou bom, já passei em vários concursos, eu sei matemática, química e física, já ajudei mais de 10 pessoas a passar também. Então, foi uma voz, cara, eu peguei uma cartolina, escrevi de caneta, nem sou tão bom assim desenhando, e botei lá na frente de casa, dia 3 de abril de 2017. No mesmo dia que eu coloquei a placa, uma pessoa me ligou e falou, pô, cara, eu queria que você desse aula aqui assado. E aí depois lá virou uma sociedade e montamos um instituto. Porque eu ouvi uma voz que eu achava que era da minha cabeça, mas não era do meu coração. O posicionamento é isso. E, sem dúvidas, Bruno, em cada resposta que você nos dá, a gente sente de forma muito clara a palavra propósito presente na sua forma de atuar no marketing. A palavra propósito presente em como você vê o marketing, não apenas no sentido de você ficar a par de tendências, de tudo, mas da pessoa enxergar nela, acreditar nela, se posicionar, buscando as respostas dentro de si, nos seus valores, acreditar. E isso é fantástico. Essa observação não poderia deixar passar. Obrigado. Agora, Bruno, com toda a sua experiência, e que o Portal Saber já conhece, temos trabalhos juntos, inclusive, o que você diria no sentido dessa questão de que muito se fala hoje em nicho, se posicionar, falar para todos, ou num formato mais específico, o que você diria? Falar para todos ou com uma comunicação mais específica?
Então, eu nunca vou entrar na dicotomia de isso ou aquilo, né? Eu sempre vou tentar trazer a lógica natural dos fatos, né? Então, se eu falar que só nicho funciona, o que eu falo para aquela agência que atende 30 nichos diferentes? O que eu falo para aquela empresa que atende, por exemplo, quando eu falo que a gente tem que falar para a alma. Se você pega, por exemplo, os grandes influenciadores aí, empresários, Thiago Nigro, Marçal, Wendel Carvalho, etc., eles têm produtos de 300 mil por ano e têm produtos de 3 mil. Por que eles conseguem colocar pessoas tão diferentes, tanto de renda, como de espaço, como de tudo? Porque eles falam para aquilo que a alma deseja, prosperidade. Tem muita gente, Augusta, que confunde prosperidade e sucesso com bem financeiro, com bem material. Isso pode ser uma métrica, ok. Só que prosperar é crescer. Se você cresce a sua família, você está prosperando. Se você queria ir num restaurante e você nunca foi, você está prosperando. Se você queria ter um vaso de planta na sua casa e você não tinha, mas agora você tem, você está prosperando. Então, prosperar, o romper da semente, é você crescer. É estar sempre evoluindo constantemente, não importa qual que é a sua métrica. Para alguns pode ser dinheiro. E tem gente tão rico, na verdade tão pobre, que só tem dinheiro. Né? E tem gente muito mais rico com outras coisas. Então eu acredito que o nicho, ele te defende. O nicho, se você, por exemplo, a gente tem uma empresa dentro do grupo que fala só para escolas. E a gente já atendeu mais de 350 escolas no Brasil. Eu me protejo quando eu falo de nicho, porque eu vou mostrar exemplo. Pô. Conhece a Fisk? Conhece a Wizard? Conhece a Z? Conhece a Zacarias? Conhece isso? Liga para eles. Pergunta quem é a Bruna Abreu. Pergunta quantos treinamentos eu já dei para diretora de escola. Um monte. Agora, eu atendo outros nichos também. Mas por quê? Porque eu entendo de negócio, eu entendo de business. Então, você pode ter uma empresa nichada, como você pode ter uma não nichada. Agora, todos eles têm um propósito. Crescer, prosperar. Já teve call comigo que a pessoa chorou na call, cara. Porque eu vi que o problema dela não necessariamente era marketing, era finanças pessoais. Por quê? Porque ela não tinha dinheiro. Eu falei, cara, como é que tua empresa fatura tudo isso e você fala que não tem dinheiro? Deixa eu olhar a fatura do teu cartão de crédito. Aí a pessoa vai falar assim, caraca, que é isso? Numa call é? Deixa eu olhar. Cara, coisa muito de bobeira no cartão de crédito. Eu falei, você vai cortar isso agora, vamos fazer downsize agora. Por quê? Vai ferir seu ego agora, mas lá na frente você vai me agradecer. Então, assim, existe o nicho, existe o não nicho, mas existe a alma. A alma, ela quer uma coisa só, prosperar, crescer e evoluir. Então, hoje eu busco falar para almas. Apesar de ter uma empresa nichada, eu busco hoje falar para almas, falar para empresário, para que tanto o jovem de 13 anos consiga me entender e um velho de 80 também. Entendeu? Porque eles querem a mesma coisa, crescer, evoluir, prosperar, ter mais faturamento, ter mais renda, ter mais liberdade. Todo mundo no fim quer a mesma coisa. Não, com certeza. E quantas vezes eu não lembro em reuniões que nós fomos lá fazer proposta, eu explicando de um jeito e você vinha e falava, Augusta, ele é assim, então papum, resolveu aquela coisa bem objetiva. Lembro claramente disso. Agora, Bruno, a sua empresa é referência em tráfego pago, em anúncios online. Mas, Bruno, sendo muito sincera, eu ouço muito de empresários que falam, Augusta, eu investi em tráfego pago, investi em anúncios online e, com todo respeito, veio muito lead desqualificado. Sabemos o quanto você é uma pessoa transparente em relação a isso. O que você diria para esse empresário que fez esse investimento e não teve resultado? E como que o Grupo IB atua de forma diferenciada nesse sentido? Aliás, inclusive também acrescentando em várias perguntas, tráfego pago funciona para todo tipo de serviço? Cara, na verdade não. Ele só funciona para quem tem CNPJ ou pensa em ter CNPJ. Ou seja... Todos nós? Não, brincadeira. O tráfego pago nada mais é do que você levar sua mensagem adiante, né? Essa questão de você ter muitos leads desqualificados, inclusive isso é um dos 5 pilares que a gente passa em toda a apresentação, né? 70% dos donos de empresas têm falta de alguma coisa. Empilhamento de responsabilidade, leads desqualificados, pouca gestão, falta de equipe profissional de marketing e de vendas. O que acontece? Tudo à base da tua comunicação. É legal quando a gente tá aqui desde o início e foi falado muita coisa de comunicação, reforma tributária, e tudo isso é uma comunicação para o empresário. Saber se relacionar, saber sobre finanças. Então, vamos supor que você vai vender, sei lá, fala um produto aí, qual que é? O meu livro, que vai ser lançado agora em março, o livro Transforme Sua Comunicação em Hábitos Milionários. Então, um livro sobre comunicação em hábitos milionários. O seu livro, ele é para quem não gosta de ler? Não. Uma pessoa que tá nem aí para leitura? Não, de forma Então, alguma. a primeira coisa que você vai comunicar, você é amante de leitura, você que gosta de ler, você que gosta de conhecimento, você que gosta de evoluir. Então, o hook do anúncio, que são os 3 primeiros segundos, ele tem que comunicar direto com a tua persona. Não adianta você fazer um anúncio genérico falando assim, tem um livro aqui disso. A pessoa vai clicar, ela é curiosa.
Agora, você vai começar a nichar na sua comunicação. Ó, olha só, você é empresário, você quer prosperar, você quer aumentar o faturamento, você quer fazer isso, você quer fazer aquilo, quer melhorar a sua comunicação? Então, eu tenho um negócio aqui para você. Só que aí você vai entrar com um segredinho, que é o funil. O funil é o que te protege do lead desqualificado. Você precisa ter uma etapa. Tem muita gente que fala de funil na internet, mas nunca estruturou um funil. A pessoa acha que, eu vou fazer um funil, sobe o anúncio e manda para o WhatsApp. Isso nunca é um funil. Nunca. Você tem que ter toda uma etapa de qualificação. Você pode fazer um funil de webinário, você pode fazer um funil de landing page, você pode fazer um funil de double landing page, você pode fazer um funil de formulário nativo, de muita coisa. Mas colocar um anúncio genérico de um postzinho do livro e jogar para o WhatsApp ou para o direct do Instagram, você vai chamar o cara que não é qualificado. Você está chamando. Não qualificado, vem cá. Agora, se você faz uma comunicação com o hook certo, com o pitch certo no final, você coloca ele dentro de um funil, a chance de você ter gente desqualificada diminui assim drasticamente. Mas você tem que respeitar a lei dos grandes números. Não adianta achar que você vai ter 100% qualificado, que não tem como. Mas pelo menos ali 60%, 70% você vai ter. E eu tenho que destacar aqui, pois eu conheço muito bem o serviço de tráfego pago, de anúncios online de vocês, que isso eu vejo como um diferencial, Bruno. Quando vocês criam lá, fecham um contrato com a empresa, vocês criam um grupo no WhatsApp, aí fica você, o gestor, a galera de venda, aí nesse grupo você fica pegando no pé do empresário para dizer, e aí? Eu acho máximo, quantos leads vocês fecharam? Quantas vendas chegaram aí? Quantos foram qualificados? Fechou quantas vendas essa semana? Você fica no pé do empresário, de quem contratou o seu serviço, para saber quantas vendas fecharam. Mas sabe o que é, Augusta? Eu falo o seguinte, eu não quero ser seu prestador de serviço. Prestador de serviço, você contrata outra pessoa. Eu quero ser seu sócio. Só que eu não vou estar no quadro societário, não vou ganhar como sócio, não vou ter nada como sócio. Mas eu quero ser seu sócio. Eu quero pensar no seu negócio como o meu. Porque a melhor forma, na verdade a melhor não, a única forma de eu crescer com você é eu fazendo você crescer. Tanto que a agência de marketing, eu falo, a gente tinha que ter salubridade, cara. 13º, férias, porque a gente se importa tanto com o empresário. O Igor, meu sócio, já teve quase burnout. Porque ele falou assim, irmão, pelo amor de Deus, a mulher tá pagando a gente, vai fazer 3 anos e não passa informação, não, sabe? Tá tudo bem. Eu não quero saber se está bem, eu quero saber dados. Métricas. Eu trabalho com dados, entendeu? Em Deus eu confio, o resto me traga números. Gente, genial, genial. E isso aí, nessa questão de diferencial, por exemplo, nós quando vamos apresentar o nosso serviço, todo mundo, agências de tráfego pago, tem um monte. E aí você vem com esse diferencial e a gente fica assim, extremamente seguro, e por isso que eu sempre comento do trabalho de vocês, porque o empresário ter ali aquela satisfação. Aliás, eu vou ter uma agência, ela está me cobrando quantas vendas, quantos leads foram fechados, quantos converteram, isso é fantástico, Bruno. Tudo. Agora, para a gente fechar, conta para a gente assim, além dessa parte dos anúncios online, com todo esse acompanhamento, que outras soluções o Grupo IB apresenta aqui? Porque você é um hub de soluções. Que soluções você tem aqui, seja para a gente, né, nossos diversos segmentos, mas também para alguém que a gente conheça, que eu tenho certeza que todo mundo que está tendo a oportunidade de ouvir aí a sua entrevista, sentiu algo diferente, Bruno. Plateia, vocês sentiram algo diferente em Bruno Abreu? Chegaram a perguntar, gente, onde é que estava que eu não conhecia esse menino? A Augusta tem que mostrar mais essa rede dela, que ela conhece umas pessoas fora da curva. Pois é, assistam, leiam mais o Portal Sabe que vocês vão ter acesso a essa galera. Mas conta aí pra gente. Augusta, vamos lá. Do Grupo IB. Bem resumidamente, a gente desenvolveu agora recentemente 3 pilares principais para qualquer negócio assim, do planeta. Não tem como você falar que esses 3 pilares não são os fundamentais para qualquer negócio. Primeiro, vendas. Você pode não saber nada de nada. Se você pegar uma paçoca por 50 centavos e vender por R$1, você está ganhando dinheiro. Você está começando a ter um negócio, né? Então, primeiro é vender. Primeira coisa é vender. Tem muito guru de mercado que fala bonito, fala de tanta coisa, nada a ver, e no final não vende nada. E a gente vai muito em Alphaville, e eu posso falar para vocês, a maioria daqueles que vocês veem aí nos anúncios de Porsche, Ferrari, BMW aí, tá tudo por fora. Porque a gente conversa, a gente senta nas mesas. Agora tem uma coisa no mercado que é o seguinte, faturamento já não é mais cash collect, já não é mais o dinheiro no bolso. Por exemplo, eu fechei uma venda de 50 mil, aí o cara me parcelou em 10 de 5, eu conto os 50 mil de faturamento. Não, cara, se entrou 5 no bolso, é 5. Então, vendas é o pilar principal. Depois, gestão. Se você vende, se você tem dinheiro, por menor que seja, mas eu comprei um salgadinho ali, não fiz a conta, um salgadinho ali, uma balinha aqui, os piores gastos são aqueles de 5, 10, 20 reais. Você acha que não vale nada? Chega no final do mês, foi 2 mil com isso aí. Gestão e marketing. Nenhum negócio
consegue ficar na pobreza se tiver vendas, gestão e marketing. O marketing nada mais é do que trocar segundos por minutos, minutos por horas. Então, o seu visual importa muito, você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão, então você chega bem posicionado, a pessoa gosta, olha, que legal, Augusta, bonita, o que você trabalha, como é que você faz? Você está ganhando minutos, depois você chama ela para uma call, você está ganhando horas dela, depois ela está no programa de assessoria. Então, venda, gestão e marketing é fundamental para qualquer negócio. Então, hoje o Grupo IB está posicionado nesses 3 pilares: vendas, gestão e marketing. Mas se eu puder agregar mais uma coisa que a gente vê como um grande diferencial já para o empresário, é a gestão financeira. É a gestão financeira. 70% dos relacionamentos hoje entre marido e mulher sofrem por conta de finanças. 70% das empresas hoje quebram nos primeiros 3 anos, segundo o IBGE, não sou eu que estou falando, por conta disso. E dentro de tudo isso, Augusto, uma coisa que Deus trouxe aqui no meu coração para falar. Tem uma coisa que conecta lá dos tempos antigos, desde Francis Bacon, René Descartes e Galileu Galilei e Albert Einstein, o teu negócio, que é o método científico. Você pode não ter nada hoje, ou você pode ter tudo. Mas se você quiser crescer, dobrar, triplicar, você vai usar isso. Uma metodologia aplicada em 1561, chamado método científico. Nada supera o método científico, Augusta. Você coletar dados a partir da análise. Observa. A gente falou muito de tendência. Aprenda a observar. Muitos de vocês entraram aqui e não sabem quantas colunas tem dentro desse local aqui. Tem 9 colunas aqui dentro. Isso é observação. Observa, cria uma hipótese. Depois dessa hipótese, você vai testar. Com o teste vai ter resultado. Com o resultado, você faz outra análise. Isso é fundamental para qualquer negócio. Bruno, gente, me diz, a gente não sabe nem como fica perto de uma pessoa dessa, né? Ô, Bruno, a gente podia morar perto, tomar um cafezinho todo dia. Tomar café mais vezes, amigo, é sempre uma honra. Não, eu quero assim, é quase uma declaração que eu vi para você. Queridos, faz quantos anos? Eu tive uma questão aí nos negócios, na vida pessoal, contratei a mentoria. Naquela época foi quanto, Bruno? Foi mil e pouco, né? Cara, a mentoria estava bem baratinha, né? Tá. 1997. Foi, estava com preço bom, aproveitei. E aí você pensa, mas Augusta, e você era mais novo ainda na época, mas é sobre essa verdade, essa presença, essa confiança. E aí, dali para ali, várias coisas foram se ajustando, então eu sou muito grata por ter a sua amizade e por ter a honra de apresentar você para a minha rede. Bruno, que honra ter você, e agora todo mundo quer cada vez mais se conectar com você. Obrigado. Amigo, lindo.